Um descuido no namoro, uma falsa alegação de não estável, tudo que você juntar, o suor do seu trabalho, nada disso vai lhe pertencer e tudo que você adquirir é propriedade exclusiva da mulher. O que você juntar com o suor do seu trabalho não vai lhe pertencer. Isso será game over para os homens em união estável. Isto já é um projeto de lei. Mas projetos de lei absurdos existem aos milhares. Mas não é um simples projeto de lei. É um PL que já começou a tramitar e foi para as comissões na Câmara de Deputados. E, ao que tudo indica, será aprovado. Enquanto isso, no Senado, uma senadora já apresentou um PL, ao mesmo tempo, uma emenda ao Código Civil, que faz com que a mulher, no momento que ela pede ao governo, já tudo o que o homem tem já fique indisponível imediatamente. Ao final do processo, então, é decretada a transferência do título de propriedade de todo o patrimônio. Não, cara, não é de 50%, é de 100%, é de tudo. Mantido o texto atual da proposta, o homem fica sem nada e ainda assim vai ter que pagar pensão. Na melhor das hipóteses, em caso de divórcio, ela fica com metade. Mas Metade? veja, metade. 50%? 50%, se você considera, se você E blá, 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 blá. Não, cara, a questão é a seguinte, para o ano que vem, agora, o ano de 2022, que está chegando agora, a mulher não fica com 50%, ela ficará com tudo. Imediatamente será decretada a posse da mulher sobre os bens adquiridos durante a união, assim que ela fizer o pedido ao governo. E após o trâmite processual, é decretada a transferência de todos os títulos. Cumprir-se-á aquele antigo presságio, ficar sem nada e virar morador de rua. Porque a tua primeira responsabilidade é com o teu bem-estar, entendeu? Depois que tu tá bem é que tu pode contribuir para os outros. E basicamente, hoje em dia, casamento e ter filhos é algo que vai totalmente contra o bem-estar masculino, totalmente contra a sobrevivência dele. Porque a qualquer momento tudo pode ser tirado dele e ele vira um escravo que tem que pagar pensão, ele pode acabar parar na cadeia. Ou parar na cadeia ou virar um morador de rua. Por que o regime de separação total de bens não existe para o homem no Brasil? Não tem existência real esse regime no Brasil para o homem. Principalmente o mais pobre, e quando perde a casa, ele perde 100% do patrimônio. Mas você se prepare, porque para 2022, mesmo casado em regime de separação total de bens, o homem ele poderá, com a canetada de um ladrão, perder tudo. Com a entrada em vigor deste projeto de lei, se mantida esta redação para o ano que vem, a coisa é isso mesmo. O príncipezinho tem andado bastante ocupado com alguns projetos pessoais, mas vai tentar manter você informado sobre a tramitação, a cada movimento significativo. Este é o pior projeto de lei feminista da história e desperta muito meu interesse acompanhar e com isso manter você informado em 2022. Acho que isso não vai ser muito difícil, porque cada informe pode ser feito num vídeo pequeno. E vai ser muito engraçado, mais do que foi nesse ano de 2021 que está indo embora, em 2022. O Homem Livre vai poder dar boas gargalhadas. É o único jeito, até porque a grande imprensa e mesmo os grandes canais conservadores e de direita nunca cansam de provar a sua covardia a cada novo avanço da agenda progressista. Oportunamente eu vou explicar para você que está inscrito no Príncipezinho o que é o consenso progressista. E você viu aí na conversa entre os conservadores que o mais longe que eles conseguem ir é, ainda assim, prestar uma informação insuficiente, para não dizer falsa, para você. Os conservadores no Brasil têm medinho de enfrentar publicamente esse consenso. Eu vou explicar ele oportunamente para você. Mas, por enquanto, eu vou explicar o problema da ingenuidade, que é muito pior do que a omissão da grande imprensa e dos grandes canais de conservadores que fazem silêncio a esse respeito. O principal problema é a ingenuidade do público. Na definição do Príncipezinho, a ingenuidade é a incapacidade da pessoa de forma autônoma, perceber a essência das coisas que lhe acontecem.
O ingênuo é aquele que facilmente pode ser ludibriado, baseado na forma do que lhe é apresentado, muito mais do que o conteúdo, já que este não percebe o significado real das coisas que ele experimenta. Nos casos mais leves, o ingênuo não será capaz de perceber esta essência das coisas no momento em que elas lhe são propostas. Nos casos mais severos, o ingênuo não será capaz de se dar conta desta essência, mesmo chegando às consequências, que são os efeitos, os desdobramentos, quando ele começa a viver o resultado daquilo que lhe foi proposto e ele aceitou. Para enganar o ingênuo, basta mudar as palavras usadas para rotular as propostas que lhe são feitas e adoçar as frases. O lobo em pele de cordeiro, o astuto, identifica, mede e avalia todos os aspectos da ingenuidade da sua vítima e então, dispondo de todo esse conhecimento, a sensibilidade astuciosa a respeito dos atributos do ingênuo, ele avança nos seus objetivos de obter vantagens, de extrair o máximo possível. Este é o canal do Pequeno Príncipe Red Pill. É só para homens. É politicamente incorreto e usa qualquer palavra para tentar alertar, esclarecer os homens a respeito dos riscos que envolvem o matrimônio feminista. O ano de 2021 foi a confirmação do que o Príncipezinho publicou no final do ano de 2020. Eu vou deixar o link, se você quiser conferir. Agora, nesse final do ano de 2021, eu estou aqui para alertar você, homem, de que em 2022 seguirá tramitando na Câmara de Deputados um projeto de lei, o PL 4016/2021, estabelecendo que, no caso da separação do casal casado ou em união estável, a discussão sobre a divisão dos bens adquiridos na vigência da união só será possível caso a mulher permita. Se a mulher, no relacionamento, não quiser discutir a divisão e quiser tudo para ela, bastará comparecer a uma junta governamental e preencher um formulário que leva o nome de uma feminista adúltera. Você, então, se estiver se separando, sairá com as mãos abanando. Terá todos os seus bens e propriedades roubados pelo Estado e repassados para a mulher. Não haverá mais divisão de bens na separação. Tudo fica com a mulher. E como o próprio deputado que propôs esse projeto de lei, que agora tramita, o objetivo é não deixar a mulher desamparada. Obviamente que para este deputado, como para o Congresso em geral, o desamparo do homem não tem a mínima importância. O homem pode sair pelado, pode sair passando fome, sede e frio do relacionamento e virar um morador de rua. E ninguém se importa, já que o Estado não terá que subsidiar, não terá que fazer nenhuma despesa para sustentar o homem. Basicamente, hoje em dia, casamento e ter filhos é algo que vai totalmente contra o bem-estar masculino, totalmente contra a sobrevivência dele. Porque a qualquer momento tudo pode ser tirado dele e ele vira um escravo que tem que pagar pensão, ele pode acabar parar na cadeia. Ou parar na cadeia ou virar um morador de rua. Por que o regime de separação total de bens não existe para o homem no Brasil? Tudo que for repassado à mulher, às custas dele, é economia para o Estado, é menos Bolsa Família, é menos auxílio mãe solteira, é menos constrangimento para o deputado e o senador que não se opuser a esta agenda governamental, já que eles, em sua grande maioria, estão perfeitamente conscientes de que a situação que nós estamos vivendo não é normal. Porém, eles preferem permanecer na zona de conforto. Eles são covardes e interessados no seu desempenho eleitoral, mais ou menos como também os servidores do judiciário,
que não saem da sua zona de conforto e, de forma cômoda, preferem continuar ganhando seus salários, sem fazer qualquer tipo de enfrentamento e nem ter que ouvir panelaços e ameaças de grupos organizados que dizem que a mulher é superior ao homem e, se eles estão bem, os outros que se explodam. Esse projeto de lei, um dos mais absurdos da história do Brasil desde as grandes navegações. Eu nem vou aqui entrar em detalhes, não vou analisar o projeto de lei, eu só vou alertar e dizer que o que eu disse aqui não é quase nada, o buraco é bem mais embaixo, a coisa é muito mais complexa. Se você acompanhar esse projeto de lei na tramitação ao longo do ano eleitoral de 2022 e não entender a mensagem que eu lhe passei, eu sinto muito, mas você faz parte do grupo dos ingênuos. Mas se você quiser acompanhar no ano que vem, eu vou tentar, a cada movimento significativo de algum desses projetos de lei na Câmara e no Senado, eu vou manter você informado. Inscreva-se no canal e ative o sino para receber as notificações dos avisos dessas tramitações, as mais relevantes, especialmente quando houver propostas de mudança de texto. Eu vou tentar também ir desenosando a manipulação linguística e as estratégias de poder que estão por trás da forma que muitas vezes esconde um conteúdo. Não seja rebanho, não seja dócil. Liberte-se de toda mentira coletivizada, útil para o Estado e para a produção econômica. O que é útil para o sistema não necessariamente é útil para você. E o que é lucrativo para o sistema nem sempre é justo para com quem fornece esse sistema. Uma imagem marcante dos protestos contra a guerra do Vietnã nos Estados Unidos era um homem negro numa manifestação levando uma placa que dizia: porque eu tenho que viajar para matar quem não me chama de negro sujo. Se você não é capaz de estabelecer um paralelo entre o protesto desse homem negro e a atual condição imposta à força contra um homem pobre ou de classe média em situação de matrimônio neste país, então, meu amigo, você não tem cura, você é irremediavelmente ingênuo. Se agora há pouco se dizia que o suco não vale espremida, agora então querem lhe arrancar um olho à força, sem anestesia, por um copo de chorume. Meu amigo, por mais que a solidão que você possa estar sentindo, se for o seu caso, tenha um custo para você, imagine, em 2022, um descuido num namoro e uma falsa alegação de não estável, tudo que você juntar com o suor do seu trabalho, nada disso vai lhe pertencer e tudo que você adquirir é propriedade exclusiva da mulher. O que você juntar com o suor do seu trabalho não vai lhe pertencer. Então, a partir de 2022, considerando o texto atual do PL, se uma mulher preencher um formulário de reclamatória matrimonial numa junta do governo, ela vai ficar com todos os bens do casal ou de propriedade exclusiva do marido, não importa o regime de separação de bens no casamento, mesmo com contrato, mesmo com matrimônio contratado sob o regime de separação total de bens, ou seja o que for, mesmo assim, no caso do PL, que tramita no Senado, ele estabelece ali expressamente alguns tipos de bens que são excluídos da indisponibilidade imediata da transferência para a mulher, baseada na reclamatória matrimonial. Mas a situação do regime de casamento com separação total não está incluída nessas hipóteses. Então, o outro PL, que por sua vez tramita na Câmara, incide nesse mesmo engenho. Ele não prevê a exclusão do regime de separação total de bens
das hipóteses de transferência forçada de tudo para a mulher. Eles estão atacando agora, em 2022, nesse ano que está chegando, em todos os âmbitos, por todos os lados, no civil, no penal, no administrativo. Não vai sobrar nada onde ainda se possa discutir algum direito do homem continuar sobrevivendo e se alimentando. Qualquer contrato matrimonial que disponha em diverso de qualquer um dos dispositivos desta emenda é nulo e o contrato matrimonial será rasgado e todos os bens seus serão transferidos para a mulher. Porque quem faz o contrato matrimonial, estabelece os termos, não é o casal, é o governo. E eu nunca me canso de lembrar este formulário de reclamatória matrimonial que o governo disponibiliza. Ele tem o nome de uma mulher adúltera, em homenagem a uma mulher adúltera. Ela, no caso, a mulher preenche esse formulário de reclamatória matrimonial, ficar com tudo que tenha sido adquirido, mesmo na separação total de bens, que tenha sido adquirido na vigência de um matrimônio. Para mim, pelo menos, foi muito fácil prever que uma mulher agora pode trair o marido e ao preencher o formulário, ela ainda preenche um formulário que tem um nome em homenagem a uma mulher que também praticava adultério. Quando eu percebi esse batismo subreptício do formulário de reclamatória matrimonial, isso foi em 2019, eu só não contava que em tão pouco tempo o preenchimento desse formulário iria resultar na transferência formalizada de todas as propriedades do casal para a mulher. E conforme o texto, não se aplica apenas ao regime de comunhão parcial de bens, à união estável. É qualquer tipo de matrimônio, seja mesmo que o cara case de papel passado, com separação total de bens, aquilo que foi adquirido durante a vigência desse casamento é tudo da mulher, se ela quiser, ao fim do relacionamento. Bastante preencher esse formulário. Eu acho que eu devo ter sido talvez o primeiro no Brasil e talvez o único até agora nesta plataforma a ter denunciado que esse formulário estava sendo batizado com o nome de uma mulher adúltera. Na época eu disse ninfomaníaca, mas talvez justamente por isso ela praticava bastante o adultério durante o casamento dela. E essa merda de projeto de lei nem sequer faz menção a situações de matrimônio que estejam já vigorando durante a promulgação da lei. Algo aconteceu de similar por volta de 1996, 97, quando foi aprovada uma lei que estabelecia a casa construída em cima do terreno de propriedade exclusiva de um dos cônjuges passava a comunicar ao outro cônjuge. Antes disso, uma casa construída em cima de um terreno, ela pertencia ao cônjuge proprietário do terreno. Como essa lei não dispôs sobre as situações anteriores, a jurisprudência, naquele momento, assentou que ela só valia para aquilo de benfeitorias que fossem construídas no terreno de um dos cônjuges depois da data da publicação da lei. Contudo, atualmente, observar os princípios do direito, e bem como observar a letra da lei, isto não é mais uma regra no direito, que foi completamente prostituído e nada há de garantia para o homem. Ela pegou muitos homens de calça na mão, que estavam construindo. O texto atual deste PL incorre com o texto atual na mesma questão daquela lei federal aprovada. E o texto desse PL também não discorre sobre as situações que já se consumaram antes do que viria a ser a promulgação da lei com aquele teor. Se, por um lado, naquele momento, aquela lei foi aplicada observando o princípio do direito civil, de tempus regis actum, quer dizer, quando a lei ainda não estava em vigor, então ela não se aplicava,
nada garante que agora esse princípio não possa ser completamente desconsiderado. O direito prostituído e o Tribunal Supremo, que já está incorrendo em desonra pública, como nunca antes se viu. E lacrando toda hora, devido ao aprofundamento da agenda feminista agora, talvez até, não dá para duvidar que não venha fazer a aplicação retroativa dessa lei. A trincheira do casamento foi totalmente conquistada e destruída, a trincheira da coabitação foi totalmente conquistada e destruída. Agora o negócio é ficar na trincheira do relacionamento casual e do namoro de cada um morando na sua casa. Só que sabe-se lá quanto tempo vai demorar para essa trincheira também ser conquistada e destruída e a gente ter que abandonar essa trincheira, porque o negócio já está começando a cozinhar. Meu alerta para você, meu amigo, é que se você está num relacionamento perigoso, ou seja, pode se converter em casamento de forma forçada, você tem que ficar de olho bem aberto, porque talvez o que você está juntando com o seu esforço, talvez neste ano de 2022, que está chegando agora, talvez nada disso lhe pertença mais, nem mesmo metade. Isso para não falar na aplicabilidade também desse roubo, mesmo em relacionamentos casuais, quando objeto de falsa alegação de união estável. O negócio já está cozinhando e em 2020 vai ferver. Tudo pelo crescimento econômico e a diminuição do custo Brasil às custas da sua vida, que é uma só. E como o príncipezinho Red Pill sempre diz, tudo isso que vai ficar pior em 2022. Não só pelo conteúdo literal dos textos sancionados, o que eu sempre tentei dizer naquele conteúdo publicado ao final do ano de 2020, e é o que estou tentando explicar de novo para você, é que leis discriminatórias terminam por legitimar atos que nelas não estão sequer previstos. Práticas não previstas no texto, mas que muitas vezes já são aguardadas por personagens que estão atrás das cortinas da elaboração dessas leis, as quais visam atingir, na verdade, objetivos que não são expressos no texto, o que vem a ser reforçado pelo aparelhamento instituído, visando atingir tais objetivos subreptícios e com apoio de métodos de engenharia social. Toda essa extração das suas energias, sem que você possa esperar nenhum reconhecimento, nenhuma admiração, respeito ou gratidão. O homem é capaz de amar uma mulher, mas cada vez mais, e não será diferente em 2022, que isso vai se aprofundar. Será terrível para o homem que ainda não adquiriu a sua alforria. A alforria tem um custo que só é limitado pelo máximo que o homem dispõe para fornecer a fim de adquirir a liberdade. E não é só o material, o fruto do trabalho do homem para adquirir um patrimônio. Essa extração do homem para beneficiar a mulher atinge também a sua honra e a sua dignidade. Na Espanha, há alguns dias foi aprovada uma normativa onde o homem agora, quando for absolvido por um juiz de direito de uma acusação do que se chama de violência doméstica, ele mesmo absolvido por sentença judicial, será administrativamente considerado oficialmente um agressor. E qualquer mulher poderá ser considerada legalmente vítima de violência machista sem nenhum processo judicial. Basta que um funcionário de uma prefeitura na Espanha assine qualquer papel lá dizendo que ela é vítima de alguma violência machista. E ela começa a receber benefícios do governo e o cara recebe a pecha oficial de agressor sem processo judicial nenhum e nenhuma chance de se defender. Mãos ao alto, razão humana. Isto é um assalto. Algo assim talvez venha a acontecer nesse ano de 2022, já que é um ano eleitoral e eles vão tentar empurrar também.
outras questões. Sucesso, prosperidade para você, porque eu sei que a situação realmente está difícil, né? Muito desemprego, quem está trabalhando também cada vez com mais dificuldade para adquirir os básicos, né, para a sobrevivência. A situação está difícil, né, para a maioria dos homens. Eu quero desejar felicidade e boa sorte para você. O matrimônio na modalidade feminista contemporânea, uma aposta cada vez mais arriscada e perigosa para um homem. Desejo para você também, então, uma boa sorte, né? Porque a vida pode se mostrar difícil para todos nós. E todos nós sofremos, seja homem ou mulher, não importa. Só o que não é certo é querer tirar vantagem dos outros. O que a sociedade espera cada vez mais de você, homem, é que se sacrifique. É que, muito embora capaz de amar uma mulher, os políticos oportunistas na sociedade atual esperam que você, mesmo sendo capaz de sentir esse amor, deva se anular a si mesmo, deva esquecer que é seu direito natural priorizar-se. E um bom começo para você se priorizar é sacrificar-se. Onde e quando você entender que vale a pena. O que esses políticos oportunistas querem ver é você anular a si mesmo, sacrificar-se, a troco de nada e não ter a coragem de sentir amor por si mesmo. Este ano de 2022 seguirá até o fim, com certeza, sem nenhuma discussão do parlamento a respeito de alguma responsabilidade que o mulherio tenha em relação aos seus companheiros e esposos. Porque a mulher, ela não precisa assumir nenhuma responsabilidade. Só os homens têm responsabilidades para com as mulheres previstas em lei. Muito obrigado e um abraço. Eu quase que me esqueci. O auxílio mãe solteira de R$ 1.200. Nem vou me atrever a falar das crianças do pai solteiro. Em caráter definitivo do auxílio mãe solteira e os pais solteiros que se fodam, essa conversão discriminatória do auxílio emergencial durante o Covid-19 para mãe solteira, agora em caráter definitivo, é uma proposição que muito dificilmente será aprovada pelo presidente da República, apesar do desgaste político nesse ano eleitoral de 2022. A jogada é que isso é feito para desgastar o presidente, mas não seja ingênuo, pois qualquer proposta que vise roubar dos homens mais humildes os seus recursos para transferir diretamente para a mulher, sem nenhum envolvimento, intermediação do fisco, ou necessidade de criação ou aumento de tributos, o subsídio extraído e transferido diretamente do agente gerador da riqueza para o agente consumidor dela, o que chamamos de embovinamento matrimonial, certamente será aprovada em 2022. Um abraço!